E aí pessoal, eu sou o Danilo, da Iniciativa Feynman, e eu tô aqui com vocês para a gente ter uma aula sobre conversão de unidades. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu acho legal a gente entender de onde surgiu e por que a gente está fazendo as coisas. Aqui eu deixei um texto falando mais ou menos sobre por que a gente está estudando isso. Mas basicamente a gente sempre teve necessidade de fazer medições, né? Mas como tinham muitas pessoas espalhadas no mundo, as medições sempre saíam meio erradas, porque antigamente a gente usava com modelos de medição, palmo, pé, e como vocês sabem, eles divergem muito de pessoa para pessoa. Então, para isso a gente criou o Sistema Internacional de Unidades, que serve justamente para a gente categorizar exatamente quais unidades a gente quer. Com o tempo, a gente colocou o segundo. Vocês podem ler o texto aqui, mas um segundo equivale a esse número aqui de ciclos de radiação correspondente à transição entre dois níveis de energia do átomo Césio-133. Por que isso? Um dever de casa aí para vocês. E em relação ao comprimento, a gente usou o metro. O metro vem da palavra grega metron, que significa medida, e o comprimento de um metro, blá, blá, blá. A gente usou a platina para fazer a barra, porque o coeficiente dele é bem menor do que um. Então ele dilata bem pouco com as temperaturas. Algumas outras unidades que nós usamos. Para comprimento a gente usou um metro, como vocês viram, tempo segundo, massa quilograma, ampere, mol e candela. A gente é bom de falar que a gente usou o quilograma, que eu vou explicar para vocês de onde vem esse quilo. Esse quilo é um prefixo que a gente usa para poder mensurar as coisas de forma mais prática. Como por exemplo, se eu tivesse que mensurar para vocês a minha massa, se eu falaria para vocês que eu tenho 60 mil gramas, seria muito complicado. Então eu falo que eu tenho 70 quilogramas. Porque o quilo ele equivale a 10 a terceira. Algumas que eu acho importante vocês saberem, decoradas, é o quilo, o mega, o giga, o tera, o centímetro, o centi, né, que a gente usa muito centímetro, milímetro também, o micro, o nano e o pico. Vocês podem ver que tem uma recorrência entre elas, que de uma para outra multiplica por 10 a terceira. Vamos lá para a conversão. Beleza. Relação à conversão. Bom, se eu falar que eu tenho 1,73 de altura, a gente fica subentendido que eu tenho 1,73 em metros de altura, certo? Agora, se eu quisesse falar em centímetro, lembro que para centímetro eu tenho que multiplicar por 10 a menos 2. No caso, eu tenho que dividir por 10 a menos 2. Seria, acho que está quase no mesmo. Centímetro. Então, para falar isso aqui, eu teria que dizer que eu tenho 1,63 vezes 10 a menos 2. Então eu posso falar que eu tenho... Não, isso aqui tá errado. Bom, vamos lá. Em relação à conversão, se eu falar pra vocês que eu tenho 1,73 de altura, vocês vão entender que está em metro, certo? Agora se eu quiser ser centímetro, como a gente viu na tabela logo atrás, em relação ao centímetro, a gente tem que multiplicar ou dividir por 1,63. Mas como eu estou falando de metro já, e eu quero colocar em centímetro, eu vou dividir por 10 a menos 2. Então, 1,63 sobre 10 a menos 2, isso aqui implica que eu tenho 163 centímetros de altura. Bom, agora a gente vai em relação à área. Vamos supor que eu tenho um quadrado que ele tenha 10 centímetros por 10 centímetros de comprimento, ok? A gente sabe que a área desse quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado centímetros. Esse point aqui tem que ficar ao redor de tudo, tá pessoal? Cuidado. Isso aqui implica que eu tenho que a minha área vai ser igual a 100 centímetros quadrados, ok? Porém, a gente sabe que
10 centímetros, a gente divide por 10 a segunda, né? No caso, multiplica por 10 a menos 2, é 0,1 metro. Então, quando se fosse multiplicar isso em metro, eu ia ter, vamos supor, o mesmo quadrado. Porém, eu vou colocar as unidades agora em metro. Aqui é 0,1, aqui é 0,1. Eu tenho que a área vai ser igual a 0,1 metros ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,1 ao quadrado. Eu vou colocar em forma de fração, tá? Isso aqui vai ficar 1 sobre 100 metro ao quadrado. Qual a recorrente que vocês veem daqui pra cá? Se vocês olharem bem, vocês vão ver que daqui pra cá o que eu fiz foi multiplicar por 10 a quarta. Então daqui a gente tira que se eu quero converter de centímetro quadrado para metro quadrado, o que eu faço é multiplicar por 10 a quarta. Vocês podem fazer essa analogia com qualquer tipo de área. Basta colocar a área na razão principal relacionada com metro. Vamos para volume agora. Vamos supor que eu tenho um cubo com 10 centímetros, mesma coisa, 10 centímetros de aresta. Passo 1. A gente vai ver que a área dele vai ser o quê? 10 vezes 10 vezes 10 centímetro ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 10 a terceira centímetro ao cubo, ok? Agora vamos tentar fazer em metro. Como a gente já viu lá em cima, lá no slide anterior, 10 centímetros equivale a 0,1 metro, ok? Ignora isso aqui. Eita, que borracha violenta. Tá, ficou meio diferente, mas vocês podem fingir que é igual que eu deixo. Se a gente for colocar isso aqui 0,1, a gente vai tirar isso aqui, né? E colocar 0,1. Tirar e colocar 0,1. Aqui tinha o 10 subentendido. Eu sei que vocês conseguem ver. Ó, vou só apagar aqui, ó. Vou apagar. Opa, apaguei. Pronto, tá só escondido. Então a área aqui vai ser 0,1 ao cubo. 0,1 metros, tá? Escondido também. Isso aqui vou colocar em fração novamente. Isso aqui vai dar 1 sobre 1000 metro ao cubo. Mesma coisa. Qual recorrência vocês veem daqui pra cá? A gente pode ver que só multiplicou por 10 a sexta. Então, daqui a gente tira que para você converter centímetro cúbico para metro cúbico, basta você multiplicar por 10 a sexta. Eu digo para vocês fazerem uma analogia sempre que possível com isso, porque as coisas ficam bem mais fáceis. Algumas decorebas que a galera gosta de decorar, né? Vocês podem fazer desse jeito também. Eu prefiro fazer daquele jeito que sempre sai certo, sai mais intuitivo. Mas, por exemplo, se você quiser vir de metro quadrado para milímetro ao quadrado, você multiplica por 100, depois multiplica por 100, depois multiplica por 100. Ou seja, multiplica por 10 a sexta, que nem a gente encontrou ali. Vocês podem seguir essa tabela se vocês quiserem. Vou fazer umas questões com vocês para fixar um pouco o conteúdo. Isso aqui é bem fácil. São consideradas unidades presentes no Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá. Vamos começar por baixo. Não é porque eu sei a resposta. É porque eu gosto de começar por baixo. Bom, a gente sabe que milímetro não pode, nem miligrama. A gente usa o grama, o quilograma e o metro. Quilômetro não é. Aqui tá quase certo, né? Porém a gente usa o quilograma, não o grama. A gente não usa o centímetro. E a gente sabe que aqui estão todas certas. Que a gente viu no terceiro slide, eu acho. Vamos para outro. Ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro com dados em centímetro quadrado. Essa área tinha isso aqui, centímetro quadrado, beleza. Ele quer a área em metro quadrado. A gente pode fazer de dois jeitos, a gente pode fazer aquela analogia, ou pode usar isso aqui. A gente quer sair de metro quadrado para ir para centímetro quadrado. A gente multiplica por 10 a quarta. No caso, como a gente já está em centímetro, a gente vai ter que dividir por 10 a quarta. Então, a área
vai ser 12 vezes 10 a quarta, dividido por 10 a quarta. Isso aqui vai dar 12 metros quadrados. Agora qual dos dois? Boa sorte. Pessoal, eu fiz as questões aqui para aprofundar, vocês podem fazer a lista sobre o assunto e muito obrigado e valeu, até a próxima.